Bom dia, pessoal. Acordei nesta manhã de sábado, para esclarecer algo que eu acabei errando naquele vídeo, falando sobre a depressão, de 1 hora, falando sobre a depressão. O Espírito Santo não errou, ok? Eu não estou falando pelo Espírito Santo, ele não erra. Eu estou falando por mim, como irmão de vocês. Eu venho aqui adiante de vocês pedir perdão, porque não quero que a confiança de vocês esteja firmada em mim, assim, em Cristo, ok? Vou esclarecer os pontos que conversei com meu irmão Mateus, um irmão muito sábio, muito centralizado na palavra de Deus, embora desprezado por muitos homens. Então é um amigo fiel meu, compreende? Vamos lá, o primeiro ponto. Eu disse que não seria contado os pecados na ignorância. Eu falei isso por amor de vocês, por preocupação com vocês. E a minha preocupação foi usada por Satanás, eu fui seduzido a falar besteira. Quer dizer que eu estou endemoniado? Não. Eu me deixei cair em tentação, no que ele falou na minha cabeça, o que ele jogou, a semente que ele jogou na minha cabeça, enquanto eu falava com vocês. Ok? Talvez naquele momento eu fiquei cheio de preocupação e falei no lugar de Deus, entendeu? Então, por isso, me perdoem. Primeiro ponto a se esclarecer. Os homens conhecem, sim, a sua origem, o seu pecado. E serão castigados por isso, porque eles conhecem já a verdade, mas apenas rejeitam. Ok? E o que acontece? Deus, ele converte o coração humano. Eu creio que ele converte. Ele é aquele que muda o coração do homem, que faz com que a carne pecaminosa se curve à sua vontade para salvar os seus filhos. Então, esse é o domínio dele sobre todas as coisas. Seria difícil explicar algumas coisas lá. Eu evitei explicar por conta dos mais leigos, os que não entendem muito, porque seria complicado explicar de predestinação. Mas eu procurarei fazer um vídeo detalhado no canal, uma série, na verdade, sobre predestinação, entende? Abordando ponto a ponto, centralizando na palavra de Deus com relação à predestinação, que fique claro tanto para quem é leigo, quanto para quem é sábio, tanto para quem entende e para quem não entende da palavra de Deus, ok? Peço que me perdoem por este erro também, ok? De não dizer sobre a predestinação, dizer que o amor de Deus revelado na cruz foi revelado a todos. Sim, todos são chamados a esse arrependimento, entende? Mas a palavra diz: muitos são chamados e poucos os escolhidos, poucos os que vivem a verdadeira fé. Então, corrigindo este ponto, me perdoem também, como irmão na fé, porque eu errei e a minha fé não tem que estar, a sua fé não tem que estar firmada em minha palavra, porque eu sou ser humano naturalmente mentiroso, assim como está escrito: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne por braço, ou seja, confia em suas obras, e afasta o seu coração do Senhor. Mas também diz: bem-aventurado o homem, muito feliz o homem, que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ok? Então confiem apenas nele, não em mim, nem em si mesmos, ok? Por conta de suas obras. Antes, como está escrito: se eu disser ao justo, viverás, e ele, confiando em sua justiça, fazer tudo o que é mal, nenhuma das suas lembranças de bondade que fez, nenhuma de suas coisas boas, nenhuma de suas obras será lembrada, mas apenas será contado a sua rebeldia. Não está escrito assim. Eu estou traduzindo para que vocês consigam entender melhor o texto. Será contada apenas a sua rebeldia para a condenação.
ok? Quer dizer que o verdadeiro justo não vai ser salvo? Não, o verdadeiro justo é este aqui, escrito na palavra de Deus. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não se compraz nele. O meu justo, ele está falando. Então ele está falando de um eleito. O meu eleito, o meu justo, viverá pela fé. Assim como Israel viveu pela fé no deserto, sendo alimentado por Deus. Compreende? O meu justo viverá pela fé. E temos uma prova na história com relação a isso. De Deus alimentando o seu povo. E isso ficou como sinal para nós nos dias de hoje. De que não estamos sozinhos. Que assim como ele alimentou seus filhos Israel no deserto, assim ele também nos alimenta, dia após dia. E diz, estar vivo é melhor do que você ter o que vestir. Não é o corpo mais do que as vestes, está escrito. Não é o corpo mais do que o alimento. Não é? Estar vivo não é melhor do que você ter algo para comer. Estar vivo não é melhor do que você não ter algo para vestir. Com certeza é bem melhor. O que ele está querendo dizer é o seguinte: mesmo se você morar na rua, você não está desamparado, meu filho. Eu estou cuidando de você. Compreende? Deixa eu ver se eu lembro mais algum ponto a ser corrigido. A predestinação seria o principal delas, né? Só que eu peço perdão se eu esqueci de algum ponto. Peço que me lembrem, ok? Eu estou gravando em cima da hora, basicamente, esse vídeo. Meu filho logo vai acordar, eu quero dar atenção para ele. Mas me perdoem, ok? Como irmão de vocês, me perdoem. Porque não me sinto melhor do que muitos de vocês. Sei que muitos de vocês têm uma sabedoria que eu gostaria de ter. Um conhecimento sobre a palavra que eu gostaria de ter. Mas que por conta do dia a dia, por conta do meu filho, por conta de muitas das coisas, me dedicar a amá-los, a amar minha família, eu não consigo dedicar a leitura do original, ok? Eu só leio o original nas coisas que são mais importantes para trazer palavras-chave para você, como amor, fé, misericórdia, entende? Coisas mais importantes. Porque eu vejo que não tem tanta relevância querer saber a cultura da época. Isso vocês já sabem, os pastores já falam para vocês o tempo todo da cultura da época. Quem não conhece a cultura de Israel? Não é importante, não é relevante conhecer a cultura de Israel, mas o tema central do texto, que é a salvação do homem, a conversão do homem e o arrependimento. Isso são importantes. A misericórdia e a fé de que será ressuscitado. Creia que será ressuscitado. Porque Deus dará um sinal na história, por meio das duas testemunhas de Apocalipse, ressuscitando-as antes do reinado do anticristo, para que tenhamos um sinal de que verdadeiramente a ressurreição existe, e isso inspirará todos os eleitos. Ok? Deus abençoe a todos, e que dia alegre será quando essa testemunha aparecer. Não sei quem é, tenho dúvidas de quem seja, e vejo que não seria uma morte honrada para o mundo, não é verdade? A Bíblia é loucura para eles também, porque diz, às vezes a gente pensa, a criança que morre no ventre e vai para o céu, ela experimenta de algo muito melhor do que nós adultos. Só que olha o que a palavra de Deus diz para nós. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. E eu quero provar desta alegria um dia, de sofrer e morrer por Cristo. Eu quero provar desta alegria um dia porque quando Cristo disse, negue-se a si mesmo, ele estava falando, abandone os seus pecados, arrependam-se do fundo dos seus corações.
tome a sua cruz, faze participante de meus sofrimentos na terra e siga-me. Tenha fé e marche como um soldado corajoso em direção à morte, a viver e morrer por seus irmãos, sem negar a minha fé, porque também está escrito: ao que vencer, ser-lhe-á dado a coroa da vida. Ao que vencer. E Jesus tem uma palavra em sua palavra para nos animar. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, o Espírito Santo que está em nós é o Espírito que nos guia até Cristo, que dá testemunho de Cristo e nos leva até Ele para que possamos ser salvos. Também disse Jesus: não vos deixarei órfãos, virei a vós. E ninguém mais poderá tirar a alegria do coração nosso quando Ele vier, entendeu? E Ele diz: estarei convosco até o fim dos séculos. Estarei convosco até o dia do juízo final. Ele falou: não te deixareis desamparado, mas o meu Espírito estará com vós, guiando vocês até mim. Em outras palavras, o Espírito Santo é Jesus. Se cremos que a Trindade é real, então que creiamos que Jesus em Espírito está em nós. Assim como ele dizia: eu sou um com o Pai. Assim podemos dizer agora, depois de renascidos ainda em vida, por meio do milagre do novo nascimento, podemos dizer o seguinte: meu espírito é um com o Pai, meu espírito é um com Deus, meu espírito é um com Jesus. E todos esses, Pai, Filho e Espírito Santo, se resplandeceram na figura de Jesus na terra como exemplo para nós, de humildade, de mansidão, de domínio próprio. O maior exemplo de domínio próprio é Jesus. Então siga Jesus, não a mim. Eu sou um homem falho, eu errei naquele vídeo. E quantas vezes eu hei de errar mais? E ainda queres continuar confiando em mim? Confie nele, mas eu vou corrigir, ele vai me guiar a corrigir essas palavras. Porém, não confie em mim. Não imite em minhas obras, imite as obras de Cristo. Sei que você não viu Cristo caminhando, mas também está escrito: bem-aventurado que não viu e creu. Muito feliz aquele que não viu e creu. Relembrando como Tomé fez, foi incrédulo e disse que teria que tocar os cravos de Jesus e passar o dedo ao lado para que cresce. Não seja esse tipo de cristão. Seja aquele que não precisa de fé, que não precisa que a ciência, que homens mentirosos, por natureza, diga que Deus é verdadeiro. Porque Deus não aceitou o testemunho dos homens. Jesus não aceitou o testemunho dos homens. Para que a sua confiança não esteja firmada em homens mentirosos, mas apenas em Cristo. Por isso que ele disse: digo isso para que sejais salvos. Ele deu testemunho de si mesmo e o Pai deu testemunho dele. Ok? Essa é a fiel testemunha. Porque também está escrito: 3 dão testemunho na terra: a água, o sangue e o Espírito. Quando foi perfurado Jesus por uma lança de um soldado romano, saiu água e sangue. A água, o sangue e o Espírito representando o seguinte: a água representando o arrependimento, o sangue representando a nova vida em Cristo, a nova criatura, e o Espírito representando a garantia, o selo de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E 3 são os que dão testemunho no céu: o Espírito, o Verbo que se fez carne, Cristo, e Deus, Deus Pai. Compreende? Essas
podem ser uma das possíveis testemunhas? Eu não sei. Eu não vou dar certeza. Não confia. Enquanto eu não tenho certeza das coisas, eu não falo porcaria nenhuma. Compreende? Mas eu peço perdão por este vídeo. Eu falei preocupado com vocês. Ok? Com intenção de confortar o coração de vocês, mas peço perdão porque eu errei. O diabo também usa coisas boas para nos afastar de Deus, ok? E ele me usou para te fazer afastar dele. Então não confie em homem algum, confie em Deus. Leia a palavra de Deus e conheça a voz dele, porque está escrito que os seus escolhidos conhecem a voz de seu pai, porque o pai conhece a voz do filho, o filho ao pai. Então Jesus, ele conhece o pai. E o pai conhece a Jesus. O pai dá testemunho de Jesus e Jesus dá testemunho do pai. E ele diz o seguinte, que nenhum outro conhece melhor o pai, dando um exemplo físico para a gente entender o espiritual. Nenhum outro conhece melhor seu pai do que você mesmo. Nenhum outro conhece você melhor do que seu pai na terra. Então por que com Deus seria diferente, sendo que ele é onisciente? Então o que acontece? Só quem pode dizer quem é o verdadeiro pai, o verdadeiro Deus, que muitos homens escondem aí, porque no início da minha conversão eu falei, Senhor, eu não quero confiar nesses homens mentirosos que me enganaram a vida toda. Isso em secreto. Estou revelando para vocês como exemplo. Eu não quero que minha confiança esteja firmada nesses homens enganadores que me enganaram a vida inteira. Fala o Senhor a verdade comigo, da qual eles escondem, porque estou cansado de tanta mentira. E ele, sendo justo e verdadeiro, me revelou a verdade em 4 dias. E quando eu consegui interpretar pela primeira vez a palavra de Deus, parecia que eu já sabia interpretar desde o começo. Olha que maravilhoso o dom que Deus me deu para serviço de vocês, a fim de que a confiança de vocês não esteja firmada em Cristo. Não esteja firmada, perdão, em homens, mas em Cristo. Tá vendo? Até no vídeo de correção o inimigo tenta me fazer. Tenta me fazer falar bobagem. Quando a gente tá ansioso, a gente fala o que vem na cabeça, né? E, enfim, não vai me enganar de novo. Encerrando este vídeo para que não tenha mais confusão, não tenha mais engano. Firme a sua fé, a sua esperança em Cristo, ok? Corrigindo o vídeo. Deus abençoe a todos.